muita saúde, boa noite, como estão? Como estamos a 10 dias do ano novo, 10 dias de novos planos, novos projetos, de um 2018, de uma nova etapa da nossa vida. Como que vocês estão? Eu sou Mayra Cordeiro, sou mestre em medicina tradicional chinesa, trabalho com a integração entre o corpo, a mente e as emoções, e hoje nós falaremos das emoções que nos acompanham, as emoções que fazem nossas ações e reações, e entender como que a medicina chinesa atua na nossa vida. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Vânia? Fico muito contente com a sua presença, Júnior, agradeço sempre o convite, uma ótima noite. E agora 10 dias, né, tão recente do ano novo, tantas expectativas, é um ano que tem prometido muita perspectiva positiva, é um ano que começa uma nova jornada, né, uma jornada pessoal, profissional, agora no Japão retomando as atividades também essa semana. Então tem muita coisa já acontecendo, sendo estimulada, trazendo novos movimentos nossos, né, novos movimentos físicos, porque tem novas atividades, o frio, novas possibilidades, o movimento da nossa saúde, do nosso cuidado, nos nossos projetos, né? A mente a mil, buscando novas possibilidades de bem-estar. Tudo bem, Maurício? Peço para vocês que estiverem chegando para dar um like, peço para que compartilhem, né? Muitas experiências. Vocês podem escrever, vou estar aqui lendo, acompanhando vocês. Vai ser muito boa essa nossa noite, nossa primeira live do ano, estou super contente. E falar de saúde, né? Falar de bem-estar, falar do que nós vamos buscar nesse ano. E nada melhor do que falar sobre as emoções. A emoção na medicina chinesa é o nosso pilar, né? Corpo, mente e emoção. Integrar o ser humano, né? Antigamente se falava de psicossomática, algo tão longe, algo traumático, algo doloroso. E depois a gente descobre que psicossomática é a vida, né? Nós sentimos a todo momento, sentimos milhares de sensações. Nossas sensações nos trazem pensamentos, lembranças, momentos. E a gente fala, nossa, é tão gostoso sentir, né? É tão gostoso pensar, é tão gostoso guardar essa memória. Mas como que essa memória vai para o nosso corpo, né? Como que a medicina chinesa entende que essas memórias, elas são guardadas no nosso corpo e elas se tornam presentes em alguns momentos da nossa vida, às vezes positiva, às vezes negativa. Mas o que é positivo e negativo a não ser a nossa inconsciência? Que a partir do momento que a gente olha para aquilo, entende o que significa, nós compreendemos e podemos transformar. Então as emoções da medicina chinesa, elas nos mostram muito mais o quanto nós temos poder de transformar a nossa vida e os recursos que nós temos que buscar para nos compreender. Tudo bem? Muito obrigada, Jorge. Que Deus te abençoe também grandemente, principalmente nesse ano, com muita saúde. Que seu ano seja muito próspero em todas as áreas da sua vida. Isso é tão importante. Então, até a gente vai dar um tempinho para o pessoal ir chegando, né? O pessoal agora são 6 horas, tem muitas pessoas chegando do serviço, tem pessoas que estão ajeitando as coisas na vida, né? Em casa, no dia a dia. E eu queria saber de você, como que você sente as suas emoções, né? Como que você entende que as suas emoções fazem parte do seu dia a dia, né? Às vezes a gente acorda feliz, tem um momento meio chato no meio do dia, depois a gente termina mais animado, mais cansado, às vezes mais estressado. Às vezes esse estresse ele causa dor, às vezes a alegria gera sudorese, às vezes uma insegurança, né? Gera um calafrio, e aí a gente vai sentindo tantas coisas, né? O que isso significa pra gente? O que significa nós sentirmos no nosso corpo humano? E eu imagino que, até eu pergunto pra vocês, como que vocês se sentem agora? Que é muito bacana a gente se perceber aqui no agora, né? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, né, já fazem mais de 10 anos que eu faço parte dessa jornada, que eu acompanho na parte de estudo, na parte de conhecimento. A primeira desafio que eu tive, né, foi como uma ocidental, então acredito que eu vou falar até do lado de vocês inicialmente. Eu comecei no curso de fisioterapia, né? Feliz ano novo! E eu comecei a fazer a fisioterapia, eu sou apaixonada pela fisio, mas quando eu estava na fisioterapia, eu via que eu estava cuidando muito do ser humano, apesar de ter o toque, o carinho. E eu percebia que aquelas pessoas tinham muito mais histórias naquele corpo, naquela experiência. Imagina você trabalhar
cuidando de um idoso. Como é gostoso cuidar de um idoso, quanta história tem na vida daquela pessoa. Então uma artrose, uma dor no braço, um problema, não é só um problema, é uma vida. E aí eu comecei a buscar mais artigos, buscar mais estudos, e aí eu decidi ir para a China. E quando eu fui para a China foi uma quebra de paradigmas muito grande, né? Porque enquanto a gente ainda estava questionando a psicologia no Ocidente, a medicina chinesa fala assim, olha, sem a mente, sem as emoções, o nosso corpo nada mais é. E quando eu escutei aquilo, olha, até arrepia, porque foi um choque. Porque como assim? Como as emoções são tão ativas na nossa vida? Tudo bem, Andréia? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está falando de um tema que é muito gostoso, que são sobre os 5 elementos, que são 5 movimentos, 5 emoções na nossa vida. E aí eu comecei a cuidar dessas pessoas, comecei a estudar bastante, fazer essa questão da avaliação, que lá na China é muito importante, além do tratamento, é muito importante a avaliação. E aí eu comecei a ver como que a história emocional da pessoa começava a gerar sintomas no corpo dela. Então, às vezes, a pessoa só no pensar criava uma emoção e gerava um sintoma físico. E isso na medicina chinesa, eu estou falando hoje de uma forma simples, mas foram mais de 10 anos de estudo. E a cada ano, a cada livro, que cada momento que a gente lê, a gente entra num passo a mais de realmente compreender como que a mente humana, ela trabalha com o nosso corpo físico e o quanto de possibilidades ela nos traz. Então, eu comecei a fazer esse estudo na China, fiquei 3 anos lá, depois eu fiquei 1 ano atuando no hospital. E eu trabalhei com muitas questões psicossomáticas. Eu trabalhava com meninas que não conseguiam engravidar, por ansiedade, por medo, por algumas questões genéticas, porque a genética também faz parte de uma emoção, faz parte de um padrão que o nosso corpo funciona. Eu trabalhei com pessoas que tinham, por exemplo, diabetes, que tinham muita insegurança, muito medo, que fragiliza muito algum dos órgãos, que depois eu explico para vocês. Depois eu comecei a estudar muito a questão das dores, que é onde eu me especializei, né, que é na parte de dor crônica, que a pessoa sentia muitas dores, né, em coluna, em ombro, quadril, joelho. E aquelas dores elas iam aumentando dependendo do estado emocional da pessoa. Quanto mais rígida a pessoa ficava no seu padrão de pensamento, no seu padrão emocional, menores eram os movimentos e maiores eram as dores dela. E aí eu comecei a achar incrível, assim, como que a medicina chinesa começou a entender a mente, a trabalhar com as emoções. Tudo bem, Ana Regina? Muito bem-vinda. Como que eles trouxeram isso para o corpo? E aí eles chamaram isso de meridiano. Então, os meridianos que circulam no nosso corpo, eles são canais energéticos, mas além de canais energéticos, eles são informações que saem da nossa mente e vêm para o nosso corpo. E essas informações carregam as nossas emoções. Então, tudo que a gente pensa, o que a gente vê, cria um sentimento. E esse sentimento, ele cria uma resposta no nosso corpo. E essa resposta no nosso corpo, ela gera uma ação. Então, quando nós falamos nesses 5 movimentos, nesses 5 elementos, que são esses 5 meridianos que se tornam em 10 meridianos e mais 2 extras, que depois eu conto para vocês, nós percebemos que é um ritmo que a gente pensa, a gente sente, o corpo age, o corpo reage, dizendo na nossa história prévia, da familiar e o que a gente constrói hoje. Então, ele vai alinhavando um presente, um passado e um futuro, né, que é quanto mais nós construímos novos pensamentos e comportamentos, mais nós conseguimos entender as nossas emoções. E aí a gente entra com qual dragão que a gente vai ter que dar conta? O dragão da emoção. Porque disseram pra gente que nós não éramos hábeis a domar esses dragões. E o dragão da emoção, ele é danado, porque do jeito que ele vem, com a força que ele vem, até a gente domar, a gente já fez milhares de coisas, já falou que não devia, às vezes não falou o que devia, às vezes queria ter se falado, se apresentado, ter feito alguma coisa e não consegue. E a gente fala assim, mas como que eu consigo fazer isso? E aí a medicina curso, para a gente poder se conectar com isso, né?
Através da fitoterapia, nós desenvolvemos alguns recursos, a dietoterapia, a meditação, a gente busca muito isso, que é buscar o que você pode fazer para conhecer as suas emoções e quais são elas, né? Então, a psicossomática, ela diz que nós temos 5 principais órgãos, né? Dentro desses 5 principais órgãos, são 5 principais elementos, e esses elementos, eles regulam e eles geram emoções. Vou começar com um elemento que eu gosto muito, que é a água. O elemento água, ele é um elemento que ele é fresco, ele é um elemento que ele é leve, e ele é um elemento que ele honra a nossa memória, né, o nosso DNA. E ele é representado pelo rim. Então, os nossos rins, eles participam da nossa questão emocional no fluxo da tristeza. Então, sempre que eu estou com medo, que eu estou bloqueado, que eu não sinto que eu tenho força suficiente para poder agir, qual é o órgão que vem em ação? Qual é a sensação que dá? Não é o medo? Não é uma insegurança? Não é aquela sensação de, poxa, eu não sou capaz? E isso, da onde que vem? Vem do nosso sistema hereditário. Como nós fomos criados, ou as informações prévias familiares que dizem a nossa capacidade, né, inconsciente de agir como nós gostaríamos. Então, quando eu me sinto insegura, quando eu sinto com medo, quando eu sinto que eu não tenho forças ou possibilidade de realizar aquilo, eu sinto os meus rins frágeis. Então, quando você sente que você está forte, que você tem condições, que você está pleno no seu papel, a tua postura muda, não é? Olha só, você faz um movimento onde os teus rins são os seus alicerces, não é verdade? Então o rim, ele trabalha com a emoção do medo, e a emoção do medo é proteção, não é? São os pais que protegem. Então, se você está com medo, se você está inseguro, o que você faz? Você se encolhe, você volta na sua posição fetal. Então, olha que linda que é a psicossomática, você entender que às vezes você precisa entender o que ela traz, que você não se sente seguro, que você tem medo, que você se recolhe, para você criar forças, porque isso é possível, para você entender que os seus adultos também podem acolher a tua criança interna e você se fortalecer. E aí você consegue fortalecer o rim. O rim, o que ele causa? Infecção de urina, né? Então a pessoa, quando ela está insegura, quando ela está com medo, ela faz infecções de urina com frequência, tem perda de proteína nos rins, né? Existem uma série de dinâmicas que acontecem por isso. E aí a gente pode trabalhar, né, com bem-estar, com alimentação e entendendo essa emoção para a gente poder direcionar de uma forma positiva para a pessoa. E falando da água, nós podemos falar do contra-elemento, que é o fogo. O fogo, ele não é intenso, ele não é um auge, ele não é a plenitude. A gente saiu lá do movimento yin, que era o rim, para o yang, né, que é o coração, que é a intensidade, que é a alegria, que é o amor. O coração, ele é a porta da mente. Dependendo do que o nosso filtro, o coração interpreta como emoção, é como a nossa mente age ou reage. Então, dependendo do pensamento, tudo bem? Oi, Débora. Pedras nos rins, só água ajuda? Débora, não necessariamente. Quando tem as pedras nos rins, o que tem que fazer? Tem que tomar bastante chá, porque a pedra, ela é uma calcificação. Se você toma água, ela vai ajudar a expelir, mas não necessariamente ela ajuda a inflar os glóbulos renais para poder liberar a pedra ou ter uma limpeza, uma lapidação da pedra. Tem algumas fitoterapias, alguns chás que são muito bons de tomar, né? O chá de cavalinha, ele é muito bom de tomar. O chá de erva cidreira com cebolinha, né? Você faz um chá bem concentrado de cebolinha com erva cidreira e você vai tomando, porque ele relaxa o canal, então você consegue uma expansão do canal, né? E aí, conforme... como é que chama? E a cebolinha, ela ajuda a diluir e a eliminar as pedras. Então, é um chá que você pode fazer em conjunto. Quando tem dor aguda, é importante, tem um chá que ele chama pata de vaca, né? Não sei se tem aqui no Japão, mas acredito que tenha. O chá de pata de vaca, ele ajuda muito a tirar as dores, né? Então, principalmente dor renal,
dor de órgãos, né, que a gente chama, ele ajuda bastante a conduzir, a diminuir essa dor. Você chega a ter dor, Débora? Ou quem tem, chega a ter dor? Porque é importante trabalhar não só a eliminação, mas também as dores na hora de expelir, né, dependendo da formação da pedra. Tem pessoas que têm formação de pedra a cada 1 ou 2 anos. Então vai formando a pedra, vai eliminando. Então o tamanho da pedra é menorzinho. Mas quando as pedras são maiores é importante tomar esses chás para eliminar. E a emoção dessas pedras é quanto de medo que vai acumulando, né? Então quando você começa a pensar, poxa, eu tenho pedras no rim. Você fala, poxa, o que eu estou guardando de medo? O que eu estou guardando de insegurança? O que eu não estou conseguindo fazer? Tudo bom? O que eu não estou conseguindo fazer para limpar o meu rim? O que eu não estou conseguindo fazer para minha possibilidade da expressão? Do que você precisa se sentir segura, né? Então, o chá de quebra-pedra, ele é bom. E o chá de pata de vaca, para você que tem dor, ele é muito bom. Mas eu tenho até um post, depois eu te passo, que é sobre o problema dos rins, que é o poder mental que você tem que trabalhar. Para o teu corpo já não acumular mais, que aí eu posso, eu mereço, eu consigo, né? Eu estou onde eu estou e eu tenho forças para viver onde que eu estou querendo viver. Então, às vezes, muito mais do que como eu falo, muito mais do que sintoma, a gente tem que trabalhar a raiz. Então, a raiz é psicossomática e metabólica. Porque, como eu falei, tudo que a gente pensa gera uma bioquímica, ou seja, o nosso corpo reage de alguma forma. E se ele está criando essas pedrinhas, ele está tentando te proteger. Aí a pergunta que eu faço, que eu acho que é importante você refletir, é do que você tem tentado tanto se proteger, né? Do que você tem feito tantas forças e que você pode trabalhar para ficar um pouco mais leve, para as coisas fluírem de uma forma mais natural, tá bom? Depois você pode entrar em contato comigo que eu te passo mais dicas além dos chás, tá bom? E é um elemento muito forte, né? A combater a infecção urinária. A infecção de urina, ela é importante combatê-la de 3 formas, né? Mantendo o pH do corpo alcalino, então é beber bastante água alcalina, né? A água alcalina é quando tem o pH acima de 7, tá bom? Então, isso é muito importante, você manter o pH da água alcalino para poder combater e prevenir, né, infecção de urina. A segunda é chá de hortelã. A hortelã, ela é um antibiótico natural maravilhoso, né? Então, pelo menos 2 vezes por semana fazer um chazinho de hortelã. E tem um floral que chama honey, que ele é muito importante para tomar, porque ele ajuda a acolher essa emoção, né? Do medo, da criança. Porque todas as vezes que tem a infecção é algo que você fala, e agora? Né? Então, todas as vezes que você estiver no momento, e agora? Né? Você respira, se conecta com você e aí começa a fazer todo esse trabalho, tá bom? Os chás, eu gosto muito do hortelã. Aqui no Japão eu tenho ainda eu ainda preciso buscar algumas coisas. E tem unha de gato que eu sei que vende na Amazon por cápsula. E ele é um anti-inflamatório maravilhoso para infecção de urina, né? E antibactericida também. Então ele é muito bacana para tomar, tá bom? E eu acho que a infecção de urina afeta muitas mulheres, né? Ela atua principalmente no nosso sistema, né? Nós somos um sexo yin, né? Que é mais frágil, porque ele é descendente, ele é mais interiorizado, então faz parte da nossa essência sermos mais sensíveis nessa área. E quanto mais nós nos fortalecemos, maior essa estrutura também se fortalece. Então, entender a nossa força, entender a nossa beleza, entender as nossas qualidades, entender que às vezes, quando nós falamos um não, não é um não de omissão, mas às vezes é um não de compreensão da situação. Às vezes tomamos algumas decisões, né, as mulheres, nós tomamos decisões que às vezes podem se sentir diminuídas, e jamais é. Às vezes, sempre que você decidir, pense, é o melhor. E aí você vai ver como que o seu sistema se equilibra muito mais, tá bom? E voltando para o elemento fogo, que é um elemento maravilhoso, é um elemento forte, é um elemento intenso, é um elemento cardíaco, né? É um elemento da alegria, do amor,
de tudo aquilo que faz o nosso coração, a nossa alma vibrar alto. É uma emoção que eu gosto muito. Então, eu acho que é muito interessante a gente trabalhar essa força. Opa! Gente, só me confirma, eu tô online? Me dê um ok, por favor, se eu tô online, porque travou a minha página. Oi. Ah, ok, obrigada. Então, falando sobre as emoções, né? Falando sobre o nosso cardíaco, sobre o nosso fogo. Sim, domo arigatou, thank you. Então, as nossas emoções. Então, o fogo, ele nos diz muito como nós agimos na nossa vida, né? As pessoas que são cardíacas, que agem com o coração, com a alma, que são sinceras com aquilo que realmente acreditam. O coração, ele traz alegria. Na medicina chinesa diz que muitos dos imperadores, eles ficavam muito tempo em alegria, por isso que eles conseguiam viver tantos anos, né? Conseguiam viver felizes muitos anos. Por quê? Porque eles faziam as coisas porque eles gostavam. Aí você pergunta, nossa, mas eles faziam porque eles gostavam ou eles gostavam porque eles faziam? A questão é que quando nós vemos que nós estamos fazendo com o nosso melhor, seja aquilo que nós estamos fazendo de coração. Então, o sentimento alegria, ele é um sentimento que ele pode nos gerar bons momentos, mas se nós não estivermos firmes nele, pode gerar frustração e estresse. Então, hoje em dia, a emoção estresse, ela tem tomado conta do sentimento alegria. Por isso que nós temos tido tantos momentos e tantas clínicas psicossomáticas, né? Porque eu trabalho com amigos clínicos que são cardiologistas, que eles falam, Mayra, muitos dos meus pacientes que vêm aqui, eles têm a dor no coração, mas eles não têm clínica cardiopática, que é problema no coração. E aí, com o tempo, eles podem até evoluir, mas assim, o início não existe nenhum problema clínico, fisiológico, né? E aí, muito conversando com algum deles, assim, é muito legal que a gente trabalha até junto hoje em dia, como o estresse, como a sobrecarga, ela tem gerado esse sintoma da ansiedade, né? Da ansiedade, assim, do como que eu posso fazer o meu melhor, né? E aí isso vai se repetindo e a pessoa vai se estressando. E aí esse estresse, ele gera cardiopatia. Quando a pessoa ela se conecta com o coração e ela faz as coisas de uma forma leve, faz as coisas bem, o que começa a fazer? O coração ele começa a bombear de uma forma mais leve, a pessoa começa a pensar de uma forma mais criativa, as coisas fluem muito bem. Mas agora, quando as pessoas começam a tensionar, começam a levar o estresse, começam a ficar no processo da ansiedade, que acontece? O sistema emoção e pensamento, eles ficam limitantes. Então, o coração ele é a casa da mente, falando nesse ponto. Quando os meus pensamentos eles se ampliam, meu coração ele se amplia. Por isso que eles trabalham juntos. Quando a minha mente entra em estresse, as minhas emoções entram em estresse, então elas se limitam. Então eu começo a perder as sensações. Então quanto mais estressado eu fico, menor é a minha percepção do meu meio. E isso me gera mais estresse. Isso gera insônia. Então, um elemento que nós podemos trabalhar, né, trabalhando o coração, trabalhando as emoções, diminuindo os estresse, é a busca de bons momentos, a busca de respiração, de entender o que estressa. Como eu falei, a psicoemoção, ela desafia a gente a olhar para algo que é bem único, que é o nosso interior. Às vezes a gente fala, nossa, a gente vive 10 anos com uma pessoa e a pessoa não nos conhece. E a gente olha no espelho e fala, será que eu me conheço? Não é? Então, pensa muito bem nisso. Quais as emoções que você sente? Quais são os momentos que você sente estresse, que você sente cansaço, que você sente mal-estar? E quais são os momentos que você se sente bem, que você se sente feliz, que você se sente mais à vontade? E comece a estimular essa criatividade. Então, por exemplo, quando você vai sair de casa, você pensa numa situação que te gera estresse, você começa a pensar que você se conecta com o teu coração e começa a pensar nessa possibilidade de uma forma positiva. Vai ser uma possibilidade de eu, né, poder conversar, de eu poder ter trocas, da gente poder compartilhar. E aí aquele pensamento limitado que limitou o acesso entre o corpo e mente de isso vai ser ruim, isso não vai dar certo, isso me dá medo, né, eu não quero viver isso, começa a aumentar.
E aí você cria novas possibilidades, você cria amorosidade, você cria alegria, você cria bem-estar, você cria possibilidades no teu coração e na tua mente para viver aquela situação. E aí nós trabalhamos com o elemento fogo, porque o fogo ele não tem plano B. É aquela coisa que a pessoa fala, ou eu gosto ou eu não gosto. Poxa, se a gente fizer só o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente vai viver com sabores que a gente já conhece. E não é gostoso saborear outros temperos, outros aromas, poder saborear e viver outras coisas? Então eu convido vocês a nesse momento interligarem o cardíaco com a mente, perceber aquilo que realmente te motiva e criar novas possibilidades entre o seu corpo e entre sua mente, né? Pense se você já sentiu alguma vez a taquicardia, angina, que é aquela dor, aquele aperto no peito, aquela falta de ar, aquele aperto que você fala, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, né? Quantas pessoas eu já não atendi em UTI cardiopáticas que estavam tão carentes de um beijo, de um carinho, de um aperto de mão, que alguém falasse, estou aqui por você, né? Às vezes a gente só precisa falar isso e a pessoa sentir que está em segurança, né? Então, quantas pessoas também eu já não atendi que fizeram cirurgias, né, cardíacas grandes, assim, de angioplastia, tudo. Então, assim, é importante a gente ver o quanto que a pessoa às vezes pode segurar uma emoção durante quantos anos na vida dela e o quanto que isso pode impactar no futuro. Então, o futuro começa agora. Olha as suas emoções agora, veja se é um órgão sensível que você tem, para lá na frente você poder se tratar melhor, se cuidar melhor das pessoas que estão ao seu redor. E se um dia acontecer de você conhecer uma pessoa que esteja passando por uma cardiopatia, você olhar para ela e falar, olha, tá tudo bem. Seja lá o que você passou, é daqui para frente. Você vai ver como é transformador. Alimentos que ajudam muito a questão cardíaca são alimentos não ácidos, né? Então, saladas verdes ajudam, os alimentos vermelhos, né? Dentro da psicossomática, o que é fogo é vermelho. Então, a beterraba, o morango, sucos é muito bom. Então, tudo isso você pode tomar para ajudar o coração, para ajudar a circulação, para ajudar o fluxo sanguíneo e para você se sentir melhor, tá bem? Isso a gente ainda está no segundo elemento. O terceiro elemento é a terra. A terra, ele é o baço pâncreas, né? Ele trabalha junto com o estômago. É tudo que nós absorvemos e digerimos na nossa vida e na nossa rotina. Pelo baço pâncreas eu acho muito interessante, porque entra muito em relação a diabetes e algumas outras doenças metabólicas que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente tem um resultado muito positivo, que é a questão, por exemplo, tudo que nós vimos pela medicina tradicional chinesa e tudo que nós vivemos, de alguma forma ela é metabolizada no nosso sistema, no nosso organismo, e isso também se torna uma memória. Então, se eu como uma banana, o meu estômago vai digerir, o meu baço vai pegar, que é através da insulina, né? Vai pegar e vai levar para o meu corpo, vai gerar um estoquezinho, né? Seja na musculatura, seja na barriguinha, depois a gente tem que trabalhar para gastar. Então, ela faz esse transporte metabólico, né? Da digestão, trabalha em conjunto com outros órgãos. E o que nós vemos? Para onde que vai? Também se torna uma memória e também é armazenada no nosso organismo. Os hormônios que são liberados no nosso corpo quando nós vivemos uma situação, elas também são digeridas, elas também são armazenadas como memória. Então, todo o nosso corpo, tudo que a gente vive, ele é estocado de alguma forma. Eu fiz uma live sobre estresse que é muito legal, porque às vezes a gente está parado e não está gastando energia física, só que a mente, ela está trabalhando. E se a mente está trabalhando, significa que o nosso metabolismo está trabalhando. Então, as pessoas que têm baixo metabolismo, talvez seja um estresse metabólico muito grande, que a pessoa pensa muito, tem muita dificuldade de agir, fica internamente e aí ela se sente parada, inchada, edemaciada. E é isso que a nossa psicossomática leva. O excesso de pensamento, ele gera um estresse metabólico muito grande e ele deixa as pessoas inchadas, às vezes coradas, às vezes um pouco mais pálidas. A coradinha que eu falo não é toda moreninha,
É quando a pessoa fica pálida e só com a bochecha rosada. O que vai gerando isso? Vai gerando um estresse, porque a pessoa pensa muito. Eu vejo assim, às vezes aquelas pessoas que são super amorosas e fazem bastante comida, que são gordinhas, e não que elas comem, mas elas fazem para os outros comerem, porque é gostoso. E aí aquela pessoa que é super acolhedora, ela tem dificuldade muitas vezes de falar algumas coisas, de demonstrar algumas emoções. Então ela pensa, ela age na comida e todo mundo acha que ela come, só que na verdade ela não come. Só que ela pensa e ela guarda para ela. E ela tem um coração desse tamanho. Mas ela pensa no problema de todo mundo, pensa nas questões de todo mundo, fica com dores no corpo todo, tem metabolismo super baixo e tem algumas tensões. E é isso, tem julgar, mas acaba gerando um estresse metabólico. E aí o que a gente precisa entender? Precisa entender qual é a rotina da pessoa, o que nós conseguimos desenvolver na vida dessa pessoa, quais são as possibilidades, né? Alimentos que ajudam a fortalecer o baço pâncreas, que ajuda a gente fala diluir, né, esse excesso de pensamentos. São alimentos tuberculosos, né, de tubérculos. Então, assim, os tubérculos são ótimos para você poder comer, para poder nutrir o corpo, para poder se fortalecer. Ele aumenta o metabolismo, porque ele é riquíssimo em nutrientes e vitaminas. Os pensamentos, eles também atuam muito com a meditação, né? Então, quanto mais você medita, mais você mantém a sua mente leve, mais você consegue liberar esse estresse mental e mais o seu corpo começa a fluir, mais movimento você começa a ter, maior gasto energético você tem. Então, o nosso terceiro elemento, que é a terra, né, que é o nosso baço pâncreas, que é o que armazena e trabalha com excesso de pensamento. E você vê quantas pessoas hoje têm excesso de pensamento, quantas pessoas hoje têm a diabetes e quantas pessoas hoje têm problemas metabólicos. E algumas pessoas ainda retiram o baço, que aí é difícil, porque aí ele sobrecarrega o estômago e o intestino. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções, para tomar cuidado com o nosso corpo físico, para diminuir a psicossomática, porque o pensamento ele vai continuar. Então é muito mais fácil trabalhar a âncora do pensamento para poder trabalhar a qualidade de vida e de bem-estar de todos nós, né? O nosso quarto elemento é a madeira. A madeira ela é maravilhosa porque ela é forte, né? A nossa quarta madeira é o fígado, que é a emoção da raiva. Eu já falei da raiva um dia numa outra live. Eu acho muito interessante a raiva, porque a raiva ela é dita como um elemento negativo, mas na verdade a raiva ela é transformadora. Quem aí nunca sentiu raiva? O Gandhi, você acredita que Gandhi falava, nossa, que mundo bacana, vou ficar sentadinho aqui vendo as coisas acontecerem? Dizem que Gandhi ele era tão inquieto internamente por mudança que ele quis fazer a mudança. E as pessoas que querem fazer essa mudança, elas têm um processo de raiva. E não é uma raiva destruidora, é uma raiva consciente de transformação. Então o nosso fígado ele é o nosso julgar do mundo, é como nós olhamos o mundo, né? O fígado ele abre nos olhos, como nós interpretamos o mundo e como que nós agimos perante ele. Então as pessoas que têm muitas iras são pessoas que querem modificar o ambiente onde elas estão. E quanto maior a consciência que nós temos de nós, maior a consciência da nossa força e maior a nossa força de ação. A raiva ela tem que ser olhada, ela precisa ser acolhida, porque quando ela vem com muita força, ela é destruidora, né? Mas ela também é um sentimento natural, é um sentimento que nos faz transbordar. Então, se você está no teu limite, você fica com raiva. Então, se você começa a dosar a sua expectativa em relação às suas ações, você não tem ataques raivosos. Interessante isso, né? Nossa, quando eu descobri isso na medicina chinesa, foi um dos meus primeiros diagnósticos que eu achei muito legal. Porque foi um paciente, ele tinha esteatose hepática, uma pessoa super controlada, uma pessoa super calma. E aí a gente fazendo o diagnóstico, a médica falou assim, ele tem um problema no fígado e ele não consegue expressar a raiva que ele tem. Ele fica tão passivo que ele não consegue, a gordura, né, que é o pensamento, ela começa a sobrepor as emoções dele e ele não consegue se expressar, ele não consegue falar o que ele pensa.
eu achei tão interessante aquilo, porque a gente acha que raiva às vezes é a explosão, mas a gente não sabe o que é a expressão. É quando a gente olha, né, como a gente interpreta as coisas na nossa vida e no nosso dia a dia. É a formação entre o passado e o presente. É o que eu aprendi na minha vida, como eu olho e interpreto. E eu posso transformar a minha interpretação perante a minha experiência de vida, porque a raiva, o limiar dela é muito relativo. Tem momentos de raiva, tem momentos que é tolerante. Então, assim, qual é o limiar disso? É o autoconhecimento. Quando você sabe o que te causa raiva, você busca uma compreensão daquela situação. E aí você cria recursos para melhorar, né? O que acontece quando tem a raiva, né? Quando a pessoa tem muita raiva, muita ira, isso acaba lesando o sistema gastrointestinal dela, né? O excesso de bilis no metabolismo, o excesso de queimação que a pessoa começa a ter no estômago, porque ela não consegue digerir algumas situações, ela não se sente confortável em algumas situações, ou às vezes já tratei muitos casos de bulimia, né? Que eram os casos de extrema depressão, onde a pessoa sentia tanta dor, mas ela não conseguia falar, e aí ela não conseguia comer. Então ela comia e vomificava. Como ela não falava, ela fazia a vomificação pelo alimento. E a partir do momento que a pessoa começava a se conhecer, começava a entender, começava a perceber as coisas que estavam acontecendo em volta, principalmente com o corpo dela, porque tudo isso a gente trabalha de uma forma muito sutil, muito bonita, através de todo o tratamento da medicina chinesa, ela conseguia voltar a se alimentar através da dietoterapia, através da fitoterapia a gente conseguia diminuir o estresse e a ansiedade, com a meditação a gente conseguia fazer a pessoa perceber o corpo dela, né? Que às vezes não era uma disfunção entre ser magra e entre ser gorda, era do existir e o não existir, era de suportar ou não suportar. Aí a questão ela se difere, ela se aprofunda no ser humano e não num julgamento. Porque alguém que olha uma pessoa passando mal e fala que é só por alimento, isso é um julgamento. E longe de ser realidade. Porque a alimentação é psicossomática, ela é emocional. Não é? Quando você está feliz, você não quer fazer uma festa, não quer comemorar. Quando você sente aquele cheirinho de comida de vó, não é gostoso? Agora, o dia que você está chateado, você não perde a fome ou fica com muita fome? Então, muito da alimentação, de como nós nos comportamos é emocional. Então, acolher isso também é muito bonito. Então, olhar que a nossa alimentação também faz parte de um processo todo emocional, que a psicossomática faz muito parte da nossa vida, que a gente tem que tomar cuidado com ela. E que a raiva também é um elemento de falar, olha, aqui é o meu limite, até aqui eu dou conta, daqui para cá para mim já é excesso. Aí a pessoa fala, eu cheguei até aqui, depois dali eu vou explodir. Mas será que ela tinha consciência do limite dela? Né? Então nós temos que conhecer os nossos limites, não para pararmos, mas para poder nos estruturar para passar perante eles, para poder falar o sim ou não necessário para a nossa evolução e para a nossa proteção. Então esse é o rim, esse é o fígado, e isso significa a raiva. A raiva vai dizer, aqui é o meu limite, aqui é a minha proteção. A partir daqui eu tenho gastrite, antes daqui eu tenho cistos, eu posso ter, tem muitos cistos no fígado, né? Pode ter gordura no fígado, eu vou me reter. Vocês já pensaram nisso? Como é forte a mente humana, né? E também agora, né, falando no nosso quinto elemento, que o quinto elemento ele é o pulmão. O pulmão ele é um órgão assim muito essencial, muito sublime. O pulmão é a vida nesse planetinha. A primeira coisa que nós fazemos quando nós nos despertamos para esse universo é uma grande inspiração, muitas das vezes com a ajuda de um tapinha no bumbum. Não é verdade? O primeiro ato de vida que qualquer ser humano no mundo faz é inspirar. O mundo ele é uma respiração. Enquanto esse ciclo de inspirar houver consciência e expirar, nós estamos vivendo, né? E quando a gente está inspirado, é quando nós estamos criativos, é quando nós estamos vivendo, é quando nós estamos pleno, né? Quando você está triste, quando você está cansado, quando você está fadigado, o que você fica? E essa respiração baixa, essa respiração fraca,
ela significa tristeza, fadiga, né? Sabe quando você está triste, quando você gostaria de fazer diferente, gostaria de ser acolhido, daquela tristeza que você fala, nossa, mas parece que tem um peso no meu corpo? É a respiração. O pulmão, ele trabalha com a respiração e com o ser, né? Então, quando eu estou sendo quem eu sou, eu respiro. Eu consigo respirar, eu consigo pensar, eu consigo fazer. Agora, quando a minha mente está separada do meu corpo, eu perco o meu elo respiratório. Por isso que a meditação une, né? Então, se eu estou na mente, eu nem sei se eu estou respirando, né? Graças a Deus que o meu cérebro e o meu corpinho sabem que eu tenho que respirar, porque senão eu não respiraria. Então, fica em automático. Basal. Quase sem vida, porque não tem consciência. E aí eu trago a minha mente para o meu corpo quando eu entro em ação, e aí eu faço as coisas, e eu consigo respirar, eu consigo estar ativa, eu consigo sentir o calor, o movimento do meu corpo, porque o pulmão, ele trabalha com o diafragma. Tem muitas pessoas que têm intestino preso porque respiram pouco, porque quando você respira, o seu diafragma se movimenta, e embaixo do diafragma é o intestino. Então, se eu respiro, meu diafragma prendeu meu intestino, soltei o ar, puxou meu intestino. Faz comigo? Agora imagina uma situação. Ah, Aline, tudo bem? Então, quando você respira, você sente vida e o seu corpo todo se movimenta com você. E quando o seu corpo todo se movimenta com você, ele começa a sentir prazer, ele consegue sentir a vontade, ele consegue sentir movimento, ele consegue relaxar. E quando você não consegue respirar, se você está muito triste, sabe aquele triste da angústia, daquela coisa que você fala, nossa, eu não consigo levantar da cama hoje, que aquela fraqueza é porque você não consegue respirar, é que você não consegue ser quem você é. O nosso último movimento nesse planeta Terra é a última longa expiração. Então, enquanto nós estivermos entre inspirar e expirar, nós estamos vivos. Na primeira inspiração a vida, a última expiração é a expiração divina, onde nós dizemos adeus a esse planeta. Então, manter a consciência na nossa respiração, manter a consciência no nosso corpo. Eu sou... Faz assim, olha, simplesmente. Eu sou. Tonifica todo o teu corpo. Todo o teu corpo ele contrai. Por quê? Porque a respiração, ela controla o tônus do nosso corpo. Ela controla o nosso estar presente. Ela controla a nossa força física. Ela controla a nossa presença, o nosso toque. O maior órgão do nosso corpo é a pele. Quando nós nos sentimos inseguros, ou nós estamos numa situação onde nós não estamos bem ou confortável, o que dá? Dá coceira, dá alergia, não dá? A pele, quem corresponde à abertura de poros, a pele é o pulmão e é a tristeza. Então, se você sente muita angústia, se você sente muita tristeza, ou às vezes em momentos de insegurança, você vai coçar, você vai tentar proteger, você vai tentar fazer um movimento que bloqueie a tua expressão, né? Principalmente aqui no nariz, né? Então, respire. Por isso que 90% das técnicas terapêuticas fluem ao longo da respiração. Tudo bem, Igor? Bem-vindo! Que é através do relaxamento, da consciência, da mente, da integração do corpo. Então, vamos voltar a falar dos 5 elementos, né? Vamos começar agora por uma outra ordem. A primeira é a água, que são os rins, que é o medo. O medo ele é muito ligado à parte congênita e familiar, de onde eu vim, o que eu acredito, do que eu tenho medo e insegurança, né? Então, buscar o pensamento do que você merece, que você está onde você está. Tomando água alcalina, né? Melhorando a alimentação, diminuindo os produtos ácidos, né? Isso daí ajuda o ciclo do rim a se funcionalizar, a se conectar melhor com as suas emoções. A segunda é o fogo, né? O segundo elemento nosso é o fogo, é a emoção, é o cardíaco. É o cardíaco, a intensidade, a criatividade, a alegria.
o estar conectado com você na tua melhor função e porção, na sua totalidade. O terceiro elemento é a madeira. A madeira é onde você está, é o seu fígado, é como você julga, é como você recebe, é como você abraça, é como você pode ou não viver a tua vida, e é onde você diz, esse é o meu limite, e vai de você criar recursos para ultrapassar esse limite, que é o da raiva. A raiva é algo que a gente ainda não dá conta que temos recursos para poder nos transformar em ainda melhores pessoas. O nosso quarto elemento é o baço pâncreas, que ele trabalha com os pensamentos eles são danados a gente controlar, mas com treino nós conseguimos reduzi-los e conseguimos trazê-los de forma positiva, pensamento positivo, emoção positiva, comportamento positivo, sistêmica positiva, força interna e pessoal, isso é importante. E o nosso quinto elemento é o pulmão, que é o ar, é a vida, é a nossa tristeza de às vezes omitirmos o nosso eu para buscar na nossa totalidade, integrar o corpo, a mente e as emoções através da respiração, transformando a nossa tristeza, que é um elemento presente na nossa vida, em plenitude, em desapego, em paz, em aceitação, em amor. Tudo isso nós podemos trabalhar dentro desses 5 elementos. A nossa saúde não é tirar nenhum deles, mas é vivê-los em equilíbrio. É viver a dinâmica de todos eles. Tudo bem, graças a Deus. É viver todos esses elementos numa sincronicidade, numa totalidade, nos desafiando sempre a nos conhecer, a buscar uma alimentação saudável. Temos a alimentação dos 5 elementos, né? Para o rim, precisamos tomar coisas negras. Os cogumelos são muito bons, porque eles trabalham com a proteína, eles trabalham com o nosso fortalecimento pessoal. Para o nosso coração, alimentos vermelhos, suco, tubérculos é muito bom. A madeira são os verdes, os azedos, eles são bons para fazer a limpeza no nosso organismo. O baço pâncreas é o branco da limpeza, dos tubérculos, né? Muito da batata doce, do inhame, né? Alimentos que possam ajudar a limpar o nosso organismo. E o pulmão, que eles são dos alimentos mais neutros, dos alimentos refrescantes, da pimenta, de tudo aquilo que possa aumentar o nosso metabolismo, né? E que possa gerar fluxo vital. Então você pode trabalhar esses 5 elementos com esses 5 alimentos e essas 5 emoções e se descobrir. Comece a buscar suas emoções. Quais dos 5 elementos você está sentindo agora? Me fala um pouquinho de vocês. Eu estou sentindo alegria, cardíaco. Eu acredito que eu fortaleci muito o meu rim, então em vez de insegurança, eu estou me sentindo muito acolhida por vocês, né? Estou me sentindo muito plena, né? Então a minha respiração está junto com a de vocês, está unida, está única, está fortalecida. O meu pensamento está, poxa, que legal, fiquei super contente de estar aqui com vocês, foi uma super compartilha, agradeço muito a nossa troca, toda a nossa experiência, a nossa jornada do autoconhecimento, conquistar as emoções de vocês. E eu convido vocês, agora no dia 21 de janeiro, vai ter um evento super especial em Nagoya, que chama Viva Seu Propósito 2018, que será um workshop preparado especialmente para vocês, para nós podermos construir 2018 mais especial. E eu também deixei um artigo de apoio com tudo isso que eu falei, bem descrito, que eu fiz agora à tarde, especialmente para vocês. Tudo bem? Muito obrigada, Débora. Olha, pessoal, Mie, super gratidão, gratidão profunda. Convido vocês, né, a esse momento, respirarem, se conectarem com o cardíaco de vocês, trabalhar muita gratidão. Agradeço a vocês, agradeço ao nosso dia, a todo aprendizado, a todo bem-estar. Que você sinta em você toda a sua beleza, toda a sua plenitude, toda a tua força, todos os seus elementos integrados, toda a sua saúde integrada. Sinta o teu corpo, as tuas emoções, a tua mente. Sinta todos eles unidos e fortalecidos para a conclusão de mais um dia e o recomeço de mais uma jornada. Muita, muita gratidão. Um beijo grande. Tchau, tchau. Pode me mandar uma mensagem, me conectar também no Facebook, tá bom? Um beijo grande.